Bem-vindo ao negócio de fé de 7 dias, onde histórias acendem fé e estratégia. Cada palavra aqui é elaborada para inspirar, transformar mentes e impulsionar ação. Quando promessas são esquecidas, a confiança desmorona. Você já prometeu à sua equipe que não cortaria salários, apenas para fazer isso silenciosamente quando as coisas ficaram difíceis? Você já se comprometeu a financiar uma missão, e depois desistiu quando o mercado mudou? Já disse a si mesmo, desta vez serei fiel, mas quebrou essa promessa quando a tentação financeira bateu à porta? Se você já se sentiu decepcionado consigo mesmo, perdeu a confiança dos outros ou questionou sua integridade como líder, você não está sozinho. No mundo de hoje, a credibilidade é a moeda mais frágil e a mais difícil de reconstruir. Não existe seguro para um voto engolido. Nenhum balanço patrimonial pode calcular o custo da fidelidade quebrada. E ainda assim, há um caminho adiante. Não é um caminho popular, mas é o caminho que Deus abençoa. É o caminho de Jefté, o homem que manteve seu voto a Deus, mesmo quando isso lhe custou o que ele mais amava. E uma promessa, uma aliança entre o coração humano e o céu. Na nossa era digital, onde contratos são assinados com um clique e a confiança se quebra com um e-mail, o compromisso parece algo fora de moda. Mas para um verdadeiro líder, especialmente um empreendedor cristão nos Estados Unidos, uma promessa não é meramente uma obrigação legal. É uma aliança sagrada. Uma promessa feita no temor do Senhor liga não apenas as partes humanas, mas também a alma daquele que a pronuncia ao Deus vivo. A Escritura fala de um homem que liderou, viveu e cumpriu seu voto, de tal forma que até os anjos talvez tenham prendido a respiração. Jefté, rejeitado por sua família, chamado de volta em meio à crise. Um homem que fez um voto do qual não podia voltar atrás. Não devemos ver Jefté como uma figura do passado, mas como um espelho para cada empreendedor de hoje, aqueles que tomam decisões financeiras diariamente diante de Deus, das pessoas e de sua própria consciência. Aquele que jura com dano próprio e não muda, este agrada ao Senhor. Salmo 15, versículo 4. Você já fez uma promessa da qual depois se arrependeu? E se esse voto, feito para testar você, na verdade foi o que moldou quem você é, tornando-o mais profundo, mais forte, mais rendido a Deus? Jefté compromisso através da dor e da glória. Todo líder cristão enfrenta uma batalha, não apenas com forças externas, mas com o peso de suas próprias promessas diante de Deus. A história de Jefté, exilado e depois chamado de volta, é um retrato cru de quão caro pode ser um voto, e quão sagrado é o seu cumprimento. O compromisso liberta a fé e gera impacto eterno. Algumas vitórias trazem aplausos temporários, mas certos compromissos silenciosos ecoam pela eternidade como prova de uma fé inabalável. Jefté não é lembrado como um estrategista brilhante ou um orador carismático. Ele é lembrado porque manteve sua palavra a Deus, mesmo quando isso partiu seu coração. John C. Maxwell, na Bíblia de Liderança de Maxwell, afirma: liderança verdadeira não é sobre sucesso, é sobre fidelidade ao chamado. O sucesso pode atrair seguidores por um momento, mas é a fidelidade que os faz permanecer e confiar em sua liderança. Compromissos financeiros, quando feitos em fé e mantidos em reverência, tornam-se pedras sagradas de legado. Quando você paga sua equipe mesmo com baixa receita. Quando você dá fielmente mesmo com recursos escassos. Quando você honra seu compromisso mesmo quando o custo é alto. Você está compondo um hino silencioso de fé e integridade. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12, versículo 10. Empreendedores cristãos não vivem para ver seus nomes gravados em Wall Street. Vivem para ouvir a voz do seu mestre. Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, versículo 21. O voto que formou um homem e uma nação. A crise. Israel estava sendo esmagado pela opressão dos amonitas. Em desespero, clamaram por um libertador, não um herói popular, mas Jefté, o filho de uma prostituta, rejeitado por sua própria família. Do exílio, ele foi chamado de volta, para liderar durante a hora mais escura de Israel. Um voto de um coração ferido.
sabendo que a vitória não viria da força humana. Jefté fez um voto antes de ir à batalha. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquilo que sair da porta da minha casa para me encontrar quando eu voltar em paz será do Senhor. E eu o oferecerei em holocausto. Era uma promessa nascida no temor, mas também de um desejo ferido de ser aceito, de provar que era digno. O custo de uma promessa. Deus deu a vitória. O povo foi salvo. Mas a primeira a sair da casa de Jefté não foi um servo, nem um animal. Foi sua única filha, dançando de alegria. Ele rasgou suas roupas e disse: Tu me acabrunhaste, pois fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Juízes 11, versículo 35. A glória silenciosa. Ela aceitou seu destino, não por imposição, mas porque foi criada no temor do Senhor. Pediu 2 meses para lamentar. Depois retornou, e o voto foi cumprido. Sem protestos. Apenas o peso silencioso de uma promessa mantida diante de Deus. IV. Manter sua palavra mesmo quando dói. Nos negócios, fazemos promessas quando a paixão está alta e a visão está clara. Mas o tempo passa, os custos aumentam, parceiros desistem, o mercado muda, e os compromissos de ontem se tornam os fardos de hoje. É então que seu verdadeiro eu é revelado. Jefté poderia ter dito: eu não quis dizer que seria minha filha, ou, certamente Deus não exige isso. Mas ele não disse, porque ele sabia que uma promessa não é um sentimento passageiro, é uma aliança com o Santo. Uma promessa é um contrato sagrado entre a intenção de ontem e a integridade de amanhã. Jim Rohn. Quando você mantém sua palavra, mesmo com prejuízo, você declara ao céu e à terra: eu não vivo por conveniência. Eu vivo pela fidelidade à aliança. Compromissos financeiros não podem ser governados por emoções ou pelo mercado se você se comprometeu a doar, investir ou apoiar. Então cumpra, porque a credibilidade é a moeda eterna da liderança no reino. Aquele que jura com dano próprio e não muda. Salmo 15, versículo 4. O custo pode ser financeiro. Pode significar oportunidades perdidas. Pode partir seu coração, mas a recompensa é uma alma refinada. Um negócio em que Deus pode confiar e uma liderança que outros desejam seguir. Vê estratégia de negócio moderna através da lente do compromisso. Num mundo onde mudar o eixo é uma tendência e flexibilidade muitas vezes disfarça instabilidade, o compromisso financeiro firme torna-se uma estratégia rara e poderosa, especialmente para o empreendedor cristão. 1. Torne seus compromissos financeiros claros para sua equipe. Um líder do reino não fala em promessas vagas. Quando você diz: vamos investir nesta campanha, você não está apenas motivando, está formando uma aliança de confiança. Sem ambiguidades. Sem portas dos fundos. Sem, vamos ver no que dá. Compromissos claros trazem tranquilidade, eles fortalecem a unidade da equipe e cultivam uma cultura de integridade, uma moeda mais valiosa do que qualquer bônus. Seja o vosso, sim, sim, e o vosso, não, não. Mateus 5, versículo 37. 2. Compromisso como estratégia central da marca. De acordo com o framework StoryBrand, os clientes não precisam de mais informações, eles precisam de uma promessa confiável. Quando sua marca ousa dizer: oferecemos garantia vitalícia, ou reembolsamos se você não estiver satisfeito, e de fato cumpre, você não está apenas vendendo um produto. Está construindo uma lenda. Num mercado ruidoso, o compromisso é a mensagem mais poderosa emocionalmente que você pode oferecer. Ele supera características, transcende benefícios, fala direto à alma. 3. Compromisso financeiro reflete uma vida com intencionalidade. John Maxwell escreve em Intentional Living: você não foi criado para viver uma vida vaga. Você nasceu para fazer a diferença. Cada decisão financeira, seja um orçamento de marketing, um salário ou um investimento social, deve refletir um propósito do reino: não gastar para impressionar, não reter por medo, mas investir com direção divina. Compromisso não elimina flexibilidade. Pelo contrário, ele cria confiança, que é a base para o crescimento sustentável. Um negócio pode nunca captar investimento ou investir em marketing chamativo, mas ainda prosperará se for conhecido como a empresa que cumpre o que promete.
Essa reputação atrairá clientes, talentos e o favor do céu. 4. Criando uma história de compromisso para sua marca. Os consumidores de hoje não compram apenas produtos, eles compram a promessa por trás deles. Quando alguém contrata seu pacote de coaching, não está comprando apenas 5 sessões, está confiando que você caminhará com ele até o fim. Quando escolhem seu produto em vez do concorrente, acreditam que você estará presente quando algo der errado. As marcas mais fortes não são as que mais anunciam, são as que mais cumprem o que prometem. Em uma era de saturação de mídia, uma história de compromisso é seu maior diferencial. É o fio condutor que amarra cada ponto de contato, desde a voz do CEO, as descrições dos produtos, as políticas de garantia e até mesmo nas respostas nas redes sociais. Exemplo inspirador: nós não vendemos apenas sapatos. Nós prometemos que a cada passo que você der, uma criança estará mais próxima do seu sonho, porque parte dos nossos lucros financia bolsas de estudo para crianças carentes. Isso não é apenas marketing, isso é evangelização por meio do empreendedorismo, isso é transformar o capitalismo em uma ferramenta de compaixão do reino. 5. Compromisso financeiro é fundamento moral, não apenas formalidade. Na economia americana moderna, onde investidores saem com um clique e contratos são tratados como apostas, o compromisso financeiro tem sido reduzido a mera formalidade. As pessoas prometem quando é lucrativo, desistem quando não é. Mas para o empreendedor cristão, compromisso não é tática de barganha, é medida de caráter, é uma declaração moral e, acima de tudo, é uma declaração espiritual. Uma promessa é um contrato entre a intenção de ontem e a integridade de amanhã. Jim Rohn. Na Escritura, o compromisso financeiro está sempre ligado ao temor do Senhor. Quando você promete pagar salários em dia, apoiar um investimento ou garantir um fornecedor, você não está apenas fazendo negócios, está testemunhando sua obediência àquele que o chamou para liderar. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso vem do maligno. Mateus 5, versículo 37. O que todo líder moderno precisa entender: o sucesso não garante influência, mas a integridade sim. E são os compromissos financeiros mantidos na adversidade, não nos tempos fáceis, que se tornam os pilares morais que outros estão dispostos a seguir. Compromisso não é ferramenta de manipulação, é um voto sagrado colocado sobre o altar da liderança. Aquele que guarda seu juramento, mesmo com prejuízo, jamais será abalado. Salmo 15, versículo 4. IV 2. Histórias reais do mundo dos negócios americanos. Num mundo onde o lucro muitas vezes triunfa sobre os princípios, ainda existem empreendedores cristãos que colocam seus compromissos espirituais acima dos cálculos financeiros, e é precisamente essa escolha que constrói um legado de influência eterna. David Green, Hobby Lobby. Um compromisso de servir a Deus acima da reputação. David Green não é apenas o fundador da maior rede de lojas de artesanato do Zewa, ele é um homem que manteve seu voto mesmo no fogo da aflição. Green comprometeu-se a doar 50% dos lucros da Hobby Lobby para ministérios e causas do reino, mesmo quando essa escolha trouxe pressão financeira, processos federais e críticas da mídia. Mas ele nunca cedeu. Quando declarou que todas as lojas estariam fechadas aos domingos para que os funcionários pudessem descansar e adorar, os céticos perguntaram: e os lucros? A resposta não estava nas planilhas, estava na credibilidade espiritual. Os lucros podem oscilar, mas a confiança na marca Hobby Lobby cresceu. Não trabalhamos apenas por lucro. Somos chamados para administrar o que pertence a Deus. David Green. Truett Cathy, Chic Phil A. Liderar por convicção, não apenas estratégia. Truett Cathy nunca abriu o Chic Phil A aos domingos, não porque o mercado exigisse, mas porque sua fé assim o requeria. Ele investiu em comunidades, concedeu bolsas de estudo e apoiou famílias de funcionários. Mas o que realmente o destacou foi sua filosofia de franquia. Ele só se associava a pessoas que compartilhavam os valores cristãos. Seu compromisso financeiro não estava em uma planilha, estava enraizado em uma visão do reino. Chic Phil A não cresceu replicando um modelo, cresceu replicando um compromisso moral.
O sucesso é sobre construir pessoas, não apenas restaurantes. Truett Cathy. O que os empreendedores de hoje podem aprender? Uma promessa não te empobrece. Ela te aprofunda. A fidelidade não te atrasa. Ela te posiciona sob a proteção de Deus. IV 3. Construindo uma história de compromisso para sua marca. Que a promessa seja a chama que guia. Em uma era em que a publicidade está perdendo confiança e os consumidores estão sobrecarregados de informações, o que realmente faz uma marca se destacar não é apenas um produto bonito ou um excelente serviço, é uma história crível. E não há história mais crível do que uma promessa mantida sob pressão. Consumidores modernos não compram apenas utilidade, eles compram valores, paz de espírito, alinhamento emocional, segurança de apoio. Eles não querem apenas um produto. Querem uma promessa viva, um compromisso provado por ações. Não apenas palavras publicitárias. Uma marca que mantém sua palavra durante a crise se torna um farol na tempestade. A história de compromisso, um fundamento estratégico irremovível. Diferente das táticas de marketing de curto prazo, uma história de compromisso não pode ser falsificada, terceirizada ou emprestada. Ela só pode ser forjada por experiências reais, decisões reais e o preço real que um negócio está disposto a pagar para permanecer fiel. Chique Fil não é famoso porque abre mais dias, é famoso porque ousa fechar aos domingos para honrar a fé cristã. Hobby Lobby não é admirada por seus preços baixos, é respeitada por manter convicções bíblicas mesmo em meio a processos judiciais de alto perfil. Essas marcas não contam histórias apenas para emocionar. Elas contam histórias de compromisso para gravar confiança no coração dos seus clientes. Isso não é PR. Isso é testemunho. Vê compromisso com o eu, com a equipe e com Deus. 5,1. Compromisso com o eu, autocontrole nos investimentos e gastos. Antes que um líder possa manter sua palavra para os outros, ele precisa aprender a manter sua palavra para si mesmo. E não há área que teste mais a integridade pessoal do que as finanças, onde um único deslize pode ter consequências duradouras. Compromisso financeiro com o eu não é um voto público. É uma aliança silenciosa, entre o líder e sua consciência, entre vontade e tentação, entre um plano orado e um mercado volátil. Aquele que domina o próprio espírito é mais forte do que quem conquista uma cidade. Provérbios 16, versículo 32. O autocontrole não elimina o risco, ele permite permanecer firme nele. 5,2. Compromisso com a equipe, sem segredos, sem saídas pela porta dos fundos. Um verdadeiro líder não apenas toma decisões, ele as sustenta, especialmente quando as circunstâncias mudam. Sua equipe não precisa de um general perfeito, precisa de um líder fiel que, tendo dito, estamos juntos nisso, não sairá sorrateiramente. Estratégias podem mudar, mas a fidelidade nunca é opcional. O líder cristão que faz compromissos financeiros com sua equipe não corta orçamentos por pânico, não demite para embelezar relatórios, não esconde informações. 5,3. Compromisso com Deus, fidelidade mesmo quando ninguém vê. Se o compromisso com o eu revela disciplina, e com a equipe revela integridade, então o compromisso com Deus revela fé profunda. É quando você dizima fielmente, mesmo quando os lucros caem. Apoia missões, mesmo com críticas de acionistas. Rejeita contratos lucrativos, por violarem princípios bíblicos. Você age, não por aplausos, mas por alinhamento. Teu Pai, que vê o que é feito em segredo, te recompensará. Mateus 6, versículo 6. Como Jefté, que manteve seu voto a Deus mesmo com o coração despedaçado, você percebe. A moeda mais preciosa nos negócios não é o dinheiro, é a fidelidade. Agora, o que se requer desses que recebem uma responsabilidade é que sejam fiéis. 1 Coríntios 4, versículo 2. Seja como Jefté, viva uma vida digna de ser lembrada. A história de Jefté não é apenas sobre um voto, é um retrato vivo de fidelidade. Rejeitado, restaurado e testado, Jefté não apenas fez uma promessa, ele a cumpriu com o coração partido. Ele não recuou, mesmo que isso lhe custasse seu sonho. Por isso seu nome aparece em Hebreus 11, o rol da fé. O empreendedor cristão não vive para o sucesso.
Ele vive para ser uma testemunha, através das promessas que cumpre. Você, que é chamado por Deus, mantenha seus compromissos como Jefté. Pois o voto que você faz hoje moldará a honra que você carregará na eternidade. Perguntas reflexivas para o líder guiado pela fé. Estou realmente honrando os compromissos financeiros que declarei, com Deus, minha equipe e comigo mesmo? Recuo de investimentos do reino por medo, sem buscar a direção de Deus? Minhas decisões financeiras refletem minha fé? Se eu tivesse que escrever meu legado de compromisso, hoje, o que ele diria? Minha equipe acredita que eu cumprirei minha palavra, mesmo quando o resultado for incerto? Palavras-chave e estratégias para aplicação imediata. Mordomia intencional. Seta apontando para a direita. Cada movimento financeiro reflete missão, não apenas margem. Aliança pública. Seta apontando para a direita. Declare claramente os compromissos financeiros com sua liderança, sem ambiguidade. Compromisso sem porta dos fundos. Seta apontando para a direita. Uma promessa feita não pode ser retirada, a menos que o Senhor redirecione. História de aliança da marca. Seta apontando para a direita. Transforme promessas financeiras em narrativas vivas de marca que inspiram confiança profunda. Cultura de compromisso em crise. Seta apontando para a direita. Treine sua equipe para valorizar a manutenção de promessas como algo inegociável. Jefté não deixou um império, mas deixou um voto, e esse voto ainda ecoa na eternidade. Você também pode, se ousar manter sua palavra, em silêncio, em tempestades e em fé. Obrigado por seguir a Negócio de Fé de 7 dias. Cada seguidor é mais que um número, é uma marca de fé, uma centelha de transformação, e uma jornada compartilhada rumo ao valor eterno. Negócio de Fé de 7 dias. Permaneça conosco, onde histórias, fé e estratégia se unem para acender inspiração e escrevendo para liderar, vivendo para impactar.